Mais uma vez eu vou levar a mensagem para você e eu começo nesse momento orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, toda honra, Deus, toda glória, todo louvor e adoração seja dada a Ti. Visita, Senhor amado, essa pessoa que necessita dessa oração. Que o Senhor venha, meu Pai amado, jogar por terra todos os levantes de Satanás, meu Pai amado, e realizar os seus sonhos, Senhor amado. Que ele ou ela venha reconhecer que são carentes da Tua presença, em nome de Jesus. Hoje eu vou ler a palavra em 2 Reis, capítulo 5, que é a história de Naamã. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço de sua mulher, de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A palavra de Deus nos diz que Naamã era um homem, né, bem sucedido. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria, mas ele tinha algo em sua vida, arrogância. Ele achava que ali, ele sendo um comandante, né, do rei da Síria, ele tinha poder para tudo executar. Só que ele se esquecia de uma coisa: ele poderia ter poder depois do rei da Síria aqui naquela época aqui na terra, mas nos céus ele não tinha poder, porque todo o poder e autoridade foi dado ao Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Então nesse momento eu venho falar sobre a passagem de Naamã. Naamã, ele era um homem muito arrogante. Naamã, ele era um homem, né, que se achava que ele era um Deus. E diz a palavra do Senhor, naquela época tinha um profeta chamado Eliseu. Ele era um profeta, um homem de Deus. A palavra de Deus nos diz, né, que ele era sucessor de Elias, diz a palavra do Senhor. E ali, quando Elias ali subia ao céu, como diz a palavra do Senhor, numa carruagem de fogo, e diz a palavra do Senhor que ele subia ao céu num redemoinho. E como ele sendo sucessor, Eliseu, de Elias, Elias perguntou para Eliseu: o que é que tu queres, Eliseu? Eliseu disse: Elias, que você me dê a porção dobrada do teu Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: Elias concedeu, né? E passou, como se pode dizer, um cajado para Eliseu. E diz a palavra do Senhor: e Elias subiu numa carruagem de fogo, com cavalos e carruagem de fogo. E diz a palavra do Senhor, ali começou a vida de Eliseu. Nós conhecemos que a vida de Eliseu, ele era um homem abençoado. Ele fez, né, que o machado flutuasse do fundo da água. Ele foi um homem totalmente dirigido por Deus. Por quê? Porque ele foi abençoado pelo seu líder Elias, né? E ele abençoou, entregou a capa para Eliseu, Elias, e ali começou, né, a jornada de Elias para Eliseu. Ele foi abençoado, e diz a palavra do Senhor, naquela época tinha um homem chamado Naamã. Como eu já falei, ele era comandante do rei da Síria, e ali ele era um homem muito arrogante. Ele era um homem porque devido a ele ser rico, devido a ele ter poder, devido a ele ter tudo aquilo que ele achava que tinha naquela época aqui na terra, ele se achava que ele era um Deus. E diz a palavra do Senhor, ali eles foram para a guerra, né? E ali diz a palavra do Senhor, eles pegaram ali aquela menina e levaram, que ela era de Israel, levaram aquela menina. E ali aquele homem, ele tinha uma dor muito grande, uma doença muito grande, que era a lepra. E diz a palavra do Senhor, aquela menina chegou, né, com a esposa de Naamã e disse assim, disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Quem era esse profeta? Eliseu. E diz a palavra do Senhor ali, né, Naamã, como ele era arrogante, ele fez uma carta, diz a palavra do Senhor, e mandou para o rei da Síria. Ali diz a palavra do Senhor, aquele rei ali ficou furioso, né, e disse assim: tendo lido o rei de Israel a
carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Ali aquele rei, diz a palavra do Senhor, aquele rei de Israel, ele ficou muito zangado. Muito zangado. Sou eu por acaso para curar? Diz a palavra, sou eu Deus, eu não sou. E diz a palavra do Senhor, né? Eliseu chegou com ele e disse assim, no 8, ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberá que é um profeta em Israel. Ali diz a palavra do Senhor que Eliseu ouviu ali que aquele rei de Israel disse, né? Por acaso eu sou Deus para curar ele daquela lepra? E ali, daquela lepra, ali Eliseu estava perto e Eliseu disse: manda ele vir até a mim, que eu vou mostrar como o meu Deus pode curar ele. E diz a palavra do Senhor, mais na frente, no 9, veio porém Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Ali Naamã ficou zangado. Quem é ele para dizer para mim me banhar, mergulhar 7 vezes ali naquele rio Jordão? Porque ele achava que aquele rio Jordão ali para ele não era nada. Ele se achava que ele era o tal, ele se achava que ele era arrogante, ele se achava rico, poderoso. E ali aquele rio Jordão, ali diz a palavra, onde muitos João Batista batizou até Jesus também. Ele se achava que ele não tinha ali aquele poder ali, aquela autoridade ali de se banhar num rio simples. Ele era muito arrogante. Mais adiante, olha o que ele disse: não sou porventura Abana e Fantana, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha o que ele disse, ele queria se mergulhar 7 vezes num rio bonito, famoso, num rio grande. Ele se achava o quê? Tão arrogante que ele achava que aquele rio Jordão para ele não valia. Mas diz a palavra do Senhor mais adiante, né, que Eliseu disse para ele, né, mergulhar 7 vezes, que ele ia ser curado, diz a palavra do Senhor. E diz mais adiante aqui: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Ali aqueles homens falaram: vai lá, Naamã, vai lá, mergulha, ouve o que o homem de Deus está te falando, ouve o que Eliseu está falando. Ele não, eu creio, né, que ele não quis te afrontar, e se ele quer te ajudar, Naamã, você tem que deixar de arrogância, você tem que, eu creio que pessoas, não está na palavra, mas eu creio que alguém dizia: acaba com a tua arrogância, faça o que o homem de Deus está te mandando, vá lá, Naamã, mergulha 7 vezes. Né? Faz o que o profeta está dizendo, faz o que a menina disse, que ele era um profeta, um homem de Deus que podia sarar. Vai lá, ouve, tenta, consegue, desce. Se nada acontecer, porque eu creio que as pessoas naquela época falaram: não vai acontecer nada, se caso não acontecer, porque ele não é profeta nenhum, Deus dele não é mais poderoso do que tua arrogância, Naamã. E diz a palavra do Senhor, disse assim: porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, diz a palavra do Senhor, tão certo como vive o Senhor, cuja presença, e a palavra de Deus nos diz, ali aquele homem, mesmo com a sua arrogância, foi, mergulhou ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e ele se levantou daquela água, ele se olhou continuando com a lepra. Eu creio ali, como ele era um homem arrogante, Naamã, né? Ele disse: poxa, eu já mergulhei 6 vezes, né? Eu creio, ele disse: vou mergulhar a 7ª vez, e mergulhou. E diz a palavra do Senhor, quando ele se levantou, a pele dele estava limpa como a pele de uma criança, diz a palavra do Senhor. E ali ele ficou alegre, ali ele creu no homem de Deus, em Eliseu, que disse: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Né? E muitas das vezes nós não queremos hoje em dia ouvir um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Muitas das vezes passa uma mensagem, uma profecia, está falando e engata na carne. Não julgue não, irmão, para que você não seja julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. E ali aquele
Naamã, ele era assim arrogante, mergulhou, ele viu a cura na vida dele. E depois que ele foi curado, ele foi até Eliseu, diz a palavra de Deus, e disse assim, disse Naamã, se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto sem sacrifício outros deuses senão ao Senhor. Ali Naamã reconheceu, baixando ali, descendo 7 vezes naquele rio Jordão, rio simples. Ele queria se mergulhar num rio bonito, grande. E ele reconheceu que Eliseu era um homem de Deus, né? E ele queria agradar Eliseu, queria agradar o Deus de Eliseu. E ele falou essas palavras, que ele queria fazer esse holocausto para reconhecer que o Deus de Eliseu era um Deus poderoso e que curou ele. E Eliseu disse assim, no 7:19, Eliseu lhe disse, vai em paz. Eliseu podia ser arrogante, Eliseu podia se achar o tal, Eliseu poderia se achar um homem de Deus, não foi simples. Vai em paz. Eis que o Senhor te concede, vai em paz. Naamã pediu somente esse desejo, né? E diz a palavra do Senhor que Eliseu, a única palavra que disse, vai em paz. E hoje em dia eu deixo essa palavra para você. Quantas pessoas vivem na sua arrogância?